Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a temida e abominável fase dos medos. Se você está assistindo esse vídeo aqui é porque provavelmente você está com uma criança, seja sua ou seja conhecida, mais ou menos na faixa dos 7 anos de idade, que começou a apresentar uma série de medos que antes ela não tinha. E se você conhece alguém que tem uma criança regulando nessa idade aí, já pode mandar esse vídeo para ela, porque provavelmente ela tá com as mesmas angústias que você. O que acontece, pessoal, é que sempre que a criança passa por um salto de maturidade neurológica, ela entra numa fase de medo. Eu vou citar, por exemplo, a fase em que a criança, ainda bebê, percebe que ela não é uma extensão do corpo da mãe, que elas não são mais um só, né? Porque o bebê, por muito tempo, ele acredita que ele ainda tá lá na barriga da mamãe, protegido. E quando ele saca, lá para os 9 meses de idade, que ele não é uma extensão da mamãe, ele entra ali naquilo que a gente costuma chamar de angústia de separação. Inclusive, já falei sobre isso aqui no canal, clica aqui no link para você assistir esse vídeo também. Ou seja, por que eu tô trazendo essa fase como exemplo, se afinal de contas eu vou falar da criança por volta de 7 anos? Porque não é só aos 7 que isso acontece. Acontece que aos 7 anos a criança já verbaliza tão bem, né, aquilo que ela tá com medo ou que ela não está, que a gente observa mais. Porém, toda vez que a criança passa por um salto de maturidade, tem uma percepção diferente da realidade, vem uma fase de medo. Nesse marco aí dos 7 anos de idade em especial, é óbvio que pode ser um pouquinho antes, com 6 anos, pode ser um pouquinho depois, com 8, tá bom? Tá tudo bem, tá tudo certo com a sua criança. Se ela acelerou ou atrasou um pouquinho, é só uma média que a gente coloca. Nessa fase, a criança já começa a enxergar a realidade como ela é. Ou seja, essa criança já começa a ter uma capacidade de um pensamento lógico e racional. Não à toa é nessa fase que a criança vai para o ensino fundamental, começar a aprender as somas matemáticas, né? Tem tudo a ver, gente. Todo mundo que trabalha com educação infantil está conectado, tá bom? As coisas não acontecem à toa. Então, quando a criança está nessa fase mais lógica e racional, ela começa a entender e se preocupar com algumas coisas que anteriormente ela não entendia. Por exemplo, a criança realmente compreende o bem e o mal, ou seja, ela entende que existem pessoas boas e existem pessoas más. Ela começa a se sentir mais vulnerável devido a isso. Vamos de exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. A criança aos 7 anos, ao ouvir uma história de um assalto ou de um sequestro, vai entender que esse tipo de coisa pode acontecer com ela também. E juntamente com essa fase mais lógica e racional, a criança vai se distanciando daquele mundo mais fantasioso. É exatamente nessa fase que a criança começa a questionar: como é que o Papai Noel dá conta de trazer presente para todo mundo? Mas se o coelho é coelho, como é que tem ovo de chocolate na Páscoa? É nessa fase que você se vê em papos de aranha, tendo que explicar para a criança algumas fantasias que para ela já não fazem mais sentido algum. E isso acontece justamente porque, como eu já te disse, a criança está num momento de maturidade mais lógica e racional. Isso é super natural. E com esses questionamentos, obviamente, a criança também vai se sentir vulnerável diante de perigos que antes não eram eminentes para ela. Então, quando a gente falava, por exemplo, de ladrão perto de uma criança de 3 ou 4 anos, ela ouvia, ela absorvia e tal, mas ela se sentia protegida, porque o papai é um herói, porque a mamãe é maravilhosa, porque ela reza pro papai do céu, ou então porque ela tem um amuleto da sorte. Tudo vai depender da crença que essa família foi criada, né? Mas ela se apega muito mais a essa fantasia. E aí, por volta dos 7 anos, ela já começa a se questionar e questionar toda essa proteção que até então era suficiente. E aí é onde começam a aparecer aqueles medos que antes a criança não tinha. Por exemplo, medo do escuro. Nunca teve medo do escuro e começou a ter. Nunca teve medo de monstro e começou a ter. Nunca teve medo de ladrão e começou a ter. Isso acontece devido a essa fase de maior vulnerabilidade. Eu quero que vocês se imaginem chegando num mundo diferente. Como se nós tivéssemos a oportunidade, de repente, de pegar uma espaçonave, parar
lá em Marte, descobrimos vida inteligente em Marte, chegar lá tem um monte de ETzinho que fala uma língua diferente, que vive numa cultura diferente. E por mais curioso que você fique em compreender essa nova realidade, um pedacinho de você também vai estar morrendo de medo. Vocês lembram que eu disse lá no início do vídeo que toda vez que a criança passa por esse salto de maturidade, né, por esse avanço na maturidade, ela sente medo? É como eu disse, a gente vai olhar, a gente vai prestar mais atenção na fase dos 7 anos, porque a criança vai verbalizar mais. Mas pensem num recém-nascido. Por que recém-nascido chora tanto? Será que o tempo todo é fome e fralda suja? Claro que não, é tudo muito novo para essa criança. O universo é novo, o mundo é novo e dá medo. Então, quando a criança passa por esses saltos, o mundo se torna assustador novamente. Tudo é novo e é isso que eu quero que vocês sempre se lembrem. A criança é um ser novo, o mundo é novo. A gente se surpreende com coisas desse mundo ainda, né? Imaginem as nossas crianças que acabaram de chegar. E até aqui, então, você já entendeu que é normal, né, natural, seu filho que começou a apresentar alguns medos por aí, mas eu tenho certeza que o que você realmente quer saber é o que fazer com isso, como é que eu vou ajudar meu filho, então, diante dessa situação. Vocês se lembram que eu disse que a criança está começando a se afastar de uma realidade fantasiosa e se aproximando de uma realidade lógica e racional? É com isso aqui que nós vamos trabalhar. É claro que também vamos usar elementos lúdicos, porque afinal de contas nós ainda estamos falando de uma criança. Então a gente pode trabalhar, por exemplo, com o spray do medo. Não sei se vocês já viram, mas é uma ideia maravilhosa. A gente pega um spray desses de cheirinho de casa, faz ali um rótulo e a gente coloca ali naquele rótulo o medo que a criança mais está sentindo. Por exemplo, ela está com medo de monstro, então nós vamos fazer um spray anti-monstro e aí a gente sempre vai borrifar no quarto dessa criança antes dela dormir. Ou então nós vamos usar um filtro dos sonhos, que é algo super cultural, né? Para que essa criança que está com medo de pesadelo entenda que os sonhos serão filtrados ali enquanto ela dorme. Ou então nós vamos fazer uma estratégia mais voltada para a espiritualidade. Se isso couber na sua família, será super bem-vindo. A criança vai fazer uma oração antes de dormir, ou então ela vai conversar com o Papai do Céu. As estratégias lúdicas são bem-vindas e são infinitas. O importante é a gente pescar aquela que ainda faz sentido para nossa criança. Se eu tô com uma criança que tá com medo de ladrão, né? E eu vou usar o spray anti-medo, não sei se vai rolar. Talvez a gente tenha que usar uma estratégia mais lógica e racional, que vai conversar mais com aquele momento da criança. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Vamos seguir aqui então nesse exemplo do ladrão, né? Quais são os dados de realidade lógicos que eu vou fornecer para minha criança para que ela se sinta protegida? Eu vou dizer para ela que nós moramos num apartamento, por exemplo, e que tem portaria segura, ou então a gente mora numa casa e eu vou mostrar para essa criança que o nosso portão tem uma fechadura bacana, que o muro é alto, que a polícia tá ali para nos ajudar. De repente, se essa criança precisar entender melhor qual é o trabalho da polícia. Percebem a diferença? Nós temos aqui um trabalho mais lúdico, que se aproxima ainda da fantasia, e um trabalho mais lógico e racional. Quem vai fazer essa balança, quem vai fazer essa decisão, é você, papai, mamãe, educador que está aí me assistindo. É você quem vai pegar a demanda dessa criança e vai entender como é que eu vou fornecer subsídios para que essa criança se sinta protegida diante desse medo. Afinal de contas, é nosso papel fornecer materiais, fornecer estrutura, fornecer ferramentas para que a criança consiga passar por essa fase de uma forma mais amena. Tem como evitar essa fase? Difícil. Pode ser que algumas crianças passem por ela de forma mais rápida e outras mais duradouras, né? Mas aí a gente vai conduzir de acordo com a necessidade da nossa criança para que não seja de forma tão intensa. Porque acontece muitas vezes da gente querer que a criança enfrente aquele medo a todo custo e isso acaba piorando bastante a situação. A gente desvaloriza o medo da nossa criança quando a gente não dá importância para aquilo que a criança está falando. Ou então a gente diz simplesmente assim, nossa, você já tem 7 anos, não devia mais ter medo disso. A gente está fomentando a necessidade que aquela criança está nos pedindo ajuda. A gente está em negligência, a gente está negando, né? Dizendo, olha, você não precisava sentir isso. E aí, por muitas e muitas e muitas repetidas vezes, a criança vai continuar te pedindo ajuda até que você forneça.
tá? Então vamos encurtar esse caminho e já vamos começar ajudando nossos pequenos. Como eu disse lá no início, não é só aos 7 anos que a criança passa por fases de medos, tá? Lembrem-se que toda transição, todo salto aí maturacional pode trazer sintomas de medo e todos a gente vai lidar com a mesma forma, com respeito e fornecendo subsídios adequados para que essa criança passe por essa fase de uma maneira mais tranquila. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, curte aqui, comenta se você ficou com alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. E me segue também nas minhas outras redes, que lá tá cheio de informação sobre esse universo infantil, desenvolvimento e as principais questões que tiram o sossego da gente. Até o nosso próximo vídeo, a gente se vê lá!